Sejam todos bem-vindos. Estamos muito felizes de inaugurar essa primeira live da Escola Piloto, ainda mais com um convidado ilustre. E em nome da Escola Piloto, eu gostaria de agradecer e também aos que sempre participam das atividades da Escola Piloto, né, ao longo desses anos. São 27 anos de atuais, das palestras. Olha, tem alunos da COP aqui do PEC que estão entrando. Daqui a pouquinho o professor José Carlos vai entrar, mas só queria dar alguns da universidade de vocês. Deixem também as perguntas, né, como eu já falei. Vou tentar ficar acompanhando aqui quem está entrando. Boa noite, sejam bem-vindos. A Escola Piloto está muito feliz de poder fazer parte, né, desse movimento, de integrar essa atividade, o que a gente já tinha feito antes. Enfim, oi todo mundo, né? Mas eu acho importante eu apresentá-lo devidamente, porque é importante que fique claro que nós vamos pesquisa e ciência, porque sabe falar sobre pesquisa e ciência. Ele não vai dar palpites aqui, né? Ele vai falar com propriedade do que ele sabe. Então, o professor José Carlos Pinto é professor brasileira de ciências e da Academia Nacional de Engenharia. Já publicou mais de 400 artigos técnicos em revistas científicas que atingiram mais de 7.500 livros, cerca de 30 patentes entre depósito, né, e registro, 12 programas de computador, já orientou quase 130 dissertações de mestrado no canal dele, Falando com Ciência, né? Então eu vou aguardar ele enviar o convite aqui para se juntar a nós, para eu aceitar. Eu adicionei ele aqui na nossa conversa. Mas então, como eu tinha comentado, deixem aqui sua pergunta, a cidade de onde vocês estão falando, a universidade, deixem suas perguntas. E agora eu passo a palavra aí para o nosso ilustre convidado, já agradecendo muito de antemão por ele ter aceito esse convite, pela disponibilidade. Obrigada, Zé. Fala suas palavras iniciais. Eu é que agradeço, né? Peço até para você checar como é que está a voz aí, e a iluminação, porque eu estou em casa, precário. Está dando para ouvir bem? Eu estou ouvindo bem. Do seu convite em particular. Fico muito contente de ter essa oportunidade de conversar com os colegas mais do que nunca, aí um paradigma que a gente tem hoje de educação e de comunicação é falar com o mundo todo, né? Então, aí à disposição para a gente conversar sobre ciência. E você me encaminhou uma pergunta perturbadora para a gente começar esse nosso papo, né? E aí a pergunta que você fez vale a pena, né? E eu diria para você que ela vale a pena mais do que nunca, porque importantes, e a vida do pesquisador, talvez mais do que nunca na minha vida, na minha existência, se mostrou tão importante, tão relevante. E queria dizer para os pós-graduandos, sejam eles nível de mestrado, especialização, doutorado, de que não há nenhuma dúvida de que essa vida vale a pena. Para ser um pouquinho convincente, eu gostaria que começar, seja divertida, né? É muito legal você ter a oportunidade de trabalhar com problemas novos, com problemas desafiadores, e certamente qualquer pesquisador. Mas do ponto de vista pragmático também, eu acho muito importante que o profissional, de forma geral, que ele tenha hoje uma especialização, seja no campo que for, e é nesse sentido que a pós-graduação é tão importante. O objetivo da graduação, com raríssimas exceções, é formar o profissional básico para atuar naquela área. No nosso caso, teóricos sobre a engenharia química, nós não saímos exatamente com uma especialização, como é costume na área médica, né, diga-se de passagem. Prática muito grande, que é dar para a gente esse nível de especialidade que nos ajudaria com maior facilidade no dito mercado de trabalho. Então, há uma discussão que às vezes a gente ainda ouve na uma vida de docente, pesquisador na universidade, e isso não é absolutamente verdade, né? As grandes empresas
no mundo todo já aprenderam há muito tempo que os pós-graduandos e aqueles muito úteis, ainda mais no mundo competitivo como nós vivemos hoje, em que o movimento de inovação ele é fundamental. Portanto, ter o treino, novidades, novos produtos, novos processos, no caso do engenheiro, é certamente extremamente importante. No Brasil, em particular, as grandes empresas também vêm despertando para ativa no mercado de trabalho para o pesquisador, aprendizado e ferramentas da área de pesquisa. Por exemplo, na área em que eu atuo, em particular, de engenharia de polímeros, praticamente todos os projetos que a gente desenvolve têm a parceria de alguma empresa do país. Tem da Petrobras, essa dependência ainda existe em boa medida, mas é fato que a interlocução ela se tornou muito mais variada. Outras grandes empresas atuam de maneira bastante contratado pessoas profissionais com a formação de pesquisa. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que se hoje eu fizesse um curso de graduação, eu certamente faria um curso de pós-graduação de novo. Primeiro, de que é um momento importante da formação do profissional e para facilitar a inserção do profissional no mercado de trabalho. E com a universidade que vocês estão falando, para a gente ter uma ideia, né, aonde a gente está alcançando. E, Zé, eu gosto muito do seu canal, né, e eu, olhando assim, fazendo um levantamento histórico, eu vi assim, que você começou como orientador, orientando sobre os rumos, né, sobre publicação, e mais ou menos lá em vários vídeos seus abordando esse assunto, né? E aí a outra pergunta, eu tinha até feito um pouco antes dessa análise, mas é justamente, né, quais são os requisitos de uma bolsa, seja de doutorado, e por que isso tem uma importância agora, né? Pela mudança do cenário, como que essas pessoas que estão em casa agora, especialmente quem tem trabalho experimental, pode ficar mais tranquilo que vai conseguir desenvolver, o que eles precisam se preocupar, que o seu trabalho tem que ter para ser de qualidade. Não necessariamente é volume de resultado, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O seu comentário, Ellen, e vou começar por essa questão da característica e depois para falar um pouco sobre a evolução do canal. Pode falar. Ok. Teve em sala de aula comigo, certamente já ouviu eu falar que o trabalho, ele tem trabalho de pesquisa, o bom trabalho de pesquisa é aquele que tem risco, sabe qual é o resultado que você vai obter. Esse trabalho, ele tem uma componente que, de alguma maneira, se você consegue prever o que você vai obter, é porque, certamente, aquele conhecimento, de uma certa forma, ele já existe. Eu normalmente brinco na sala de aula que o bom trabalho é aquele que dá errado. Quando você faz uma programação e dá tudo errado ao contrário do que você pensou, é porque você tem alguma coisa para aprender de fato, né? A gente vive um trabalho medido normalmente pelo número de artigos e papers que um pós-graduando publica, mas isso não foi, não é e nunca será a medida de qualidade de trabalho nenhum. Isso mede a capacidade de inserção de um determinado trabalho na revista. A importância de um trabalho, certamente, vai ser citado no futuro, pelo número de consequências que aquele trabalho eventualmente vai ter, e nada disso é medido diretamente, nem necessariamente, pelo número de publicações. Do mesmo jeito que o bom trabalho de pesquisa é aquele que se arrisca, né? E o grande problema é que o país está tomando a ideia de que os trabalhos de pesquisa têm que sofrer menos risco, a gente reduz cada vez mais os tempos da pós-graduação do trabalho, e com isso a gente vai se afastando da boa ciência e do bom trabalho de pesquisa particular. Tem que pensar muito sobre esse tema, porque o docente tem que pensar muito sobre o trabalho que ele quer fazer. Um pesquisador de grande sucesso.
ele tem que estar disposto a correr riscos, a coisas darem erradas, a apostar em visões inovadoras. Tá errado, vai chegar um momento que você vai ter que repensar o que você está fazendo. Mas eu acho que apostar no novo, no diferente, é fundamental, né? Incrível que pareça, tem muito a ver com esse tema que eu estou colocando, sobre a natureza do trabalho que a gente faz. Mas aí eu dizia, veja o caso da cloroquina, por exemplo. É inconcebível que uma decisão dessa importância, nesse momento em particular, que um governo nacional tome desse voluntarismo, uma aula em tempo real de como não fazer, de como não tratar o conhecimento, né? Eu acho que é muito importante discutir o desafio que a universidade enfrenta nesse momento, que é conquistar o coração da população brasileira. Falando especificamente que esse não é um desafio só para o Brasil, é um desafio para o mundo inteiro. Apenas aumenta o tamanho da abrangência geográfica do problema. Amanhã a gente vai, inclusive, fazer uma apresentação no Congresso da UFBA, que eu fiquei muito honrado de ser convidado para participar, e o tema é exatamente esse, o da divulgação científica, porque, no fundo, a atividade que nós executamos, ela é compreendida por uma parcela muito pequena da população brasileira. Uma atividade que vai resolver o problema, mas não como uma atividade fundamental para o processo de tomada de decisão. E eu acho que é esse o desafio que para nós da universidade, que a pandemia do coronavírus impõe. É como chegar ao cidadão comum, vamos chamar assim, aquele que não apenas faz, mas sim o conhecimento como uma estratégia de base para o processo político, um processo que não se baseia no compromisso com os dados, com a obtenção de informações fundamentadas. Não é apenas um problema de falar com os chamados de pessoas que têm menos educação. Não, o problema é muito mais profundo, porque esse problema está no nosso vizinho de porta. Esse problema está no colega formado, pós-graduado, que toma chope com a gente, desenvolver políticas públicas e tome decisão. E aí a gente vê isso no Brasil, um presidente, e que fique bem claro que eu não estou nesse momento me posicionando de forma ideológica, mas é um governo, um presidente que pula do nióbio para o grafeno, que seguem aquela informação quase que de uma maneira religiosa, e muitas dessas pessoas são as ditas pessoas bem formadas. Então tem algum trabalho que nós ainda não estamos fazendo bem, e é da universidade levar essa informação de alguma forma. E eu tenho a impressão que nós temos discutido esse tema muito pouco, e esse tema ele tem me apaixonado. Eu acho que até numa conversa que nós tivemos na semana passada com os colegas da Escola de Química, a gente falava sobre a importância das atividades de extensão, que normalmente estão muito mais próximas da coisa que muitas vezes se encastela numa torre de marfim, e é um desafio que os pesquisadores têm de não se deixarem encastelar nessas torres de marfim. Mas eu estava olhando os números e estava vendo que hoje no Brasil existem entre cerca de 45 primeiro e segundo grau, mais de 80% desses estudantes matriculados em escolas públicas. E são essas almas que nós estamos perdendo, né? E são essas almas que estão sendo treinadas pelo machismo, que não estão sendo, de alguma maneira, induzidas a desenvolver o seu raciocínio crítico, e a gente tem que, de alguma maneira, chegar nessas universidades, nessas escolas públicas.
fundamental, porque nós formamos os docentes, os professores que dão aulas nessas escolas públicas. Então, nós temos a obrigação de pensar na universidade como nós estamos formando, então levando a mensagem do conhecimento para essas escolas, porque, de alguma forma, a crise da cloroquina mostra que nós estamos perdendo, ou que tem se tornado reféns das visões mágicas, mirabolantes do processo de tomada de decisão, ao invés do conhecimento. Então, dei uma resposta muito longa aí, mas para dizer para você que eu estou pesquisador, tem que pensar sobre esse assunto, porque, de alguma maneira, nós estamos perdendo essa batalha. E a crise no Brasil mostra isso com clareza. Nós não estamos conseguindo levar a mensagem do que nós fazemos e a importância do conhecimento para o seio da sociedade. E aí, de uma maneira, perdemos o apoio dessas comunidades e das pessoas para as demandas que a própria universidade faz, né? Talvez muitos de nós já tenhamos ouvido colegas falarem que os investimentos em educação pública são exagerados, que se sensibilizam com aquela. Vi vários colegas repetirem isso, e, no fundo, é uma consequência do fato de que nós não conseguimos, de alguma forma, sensibilizar essas pessoas. Eu entendo, e eu digo para você que tem, porque isso afeta o financiamento, isso afeta os programas, isso afeta a nossa legitimidade como profissional, dentro da população brasileira, a essa pobreza de pensamento que a gente está vendo nesse momento. É uma dimensão muito importante do nosso trabalho, Ellen. É por isso que, no meio aí da pandemia, eu entendi que boa parte da discussão que eu tinha que fazer com os jovens pós-graduação, política do trabalho faz. Foi um pouco longa para uma pergunta aqui. Uma pergunta aqui que eu acho que foi a Giovana que ela está falando, e os cursos tecnológicos da filosofia, e eu, na trabalhos e nessas atividades que são executadas por esses diferentes grupos, né? Os trabalhos, eles se misturam, a gente da transdisciplinaridade. A verdade é que todo trabalho de ciências humanas, 15 minutos, é tratado de maneira profunda pelos colegas das ciências humanas, da natureza do trabalho que é executado. É natural que o profissional das ciências humanas se devote como profissional das ciências da natureza, que normalmente está mais debruçado sobre críticas a problemas de ordem mais funcionamento da natureza propriamente, ao invés da sociedade. E por estarem mais próximos da crítica da sociedade, que trabalham na área de ciências humanas, são também os primeiros a serem, com qualquer tipo de governo, controlar as críticas e a visão e a contestação dos comportamentos e dos relacionamentos. Eu lia, e isso é importante para nós, hoje, por acaso, de maneira coincidente, os engenheiros prestarmos atenção, têm a privilegiar as engenharias e as áreas duras e técnicas em detrimento das áreas sociais. E aí, nós, engenheiros, temos que estar muito atentos para isso, para que a gente não se torne instrumento de ultrapassadas de sociedade para o mundo em que nós vivemos, por conta de questionamentos sociais e aos questionamentos dos relacionamentos entre pessoas e a análise dos grupos que são minoritários e perseguidos, a possibilidade de transferir recursos, eventualmente, para áreas como as áreas tecnológicas. Nós temos que estar muito atentos para não cair nessa armadilha, para que, por conta de um benefício eventual, seja como um instrumento de validação e autoritárias de governo e de condução dos processos sociais. Então, falando lá com a Giovana, conhecimento, em particular,
nos dias de hoje. Nós temos uma professora que estuda há muitas décadas a violência contra a mulher e as questões. Não existe nenhuma oposição aqui. Eu, particularmente, acho que as áreas técnicas e tecnológicas, elas podem se beneficiar, que nos departamentos a gente deveria ter, inclusive, uma mistura mais ampla de engenheiros químicos. Há espaço para outras especialidades e outras formações. Existem muitas dimensões. Quando a gente vai falar de segurança de processo químico, isso de apoio a pessoas, por exemplo, quando a gente vai falar de um trabalho numa empresa, não tem como a gente deixar de falar sobre questões de acessibilidade, sobre questões de garantia, o tema parece técnico e tecnológico, mas ele tem óbvias dimensões humanas, dependendo em que direção que você olha, né? Pois é. Eu até peço desculpas, porque eu vou derrubar tudo aqui. Então, eu não sei nem exatamente os assuntos que você tocou. Eu acho que você já acabou avançando. Eu queria te perguntar, talvez você tenha comentado, se você enxerga uma ação organizada da universidade pública como um todo, né? Existem ações da COP, algumas da UFRJ, universidades, cada um falando, né? Reagindo. Mas, em torno desse momento, né? Que a gente precisa se colocar para a sociedade de forma organizada e bem intensiva mesmo. Assim, se a gente for falar formalmente, uma organização dessas ações, né? Então, eu sei que isso é verdade na UFRJ, sei que isso é verdade em outras universidades, sei que pró-reitor, as fragilidades por que passa a sociedade, ações que a universidade pode tomar. Então, do ponto de vista formal, certamente a gente vai dizer que sim, porque são organizações e iniciativas esse tipo de ação. Agora, se a gente for dizer com comunicação, a resposta é um não redondo. E isso eu diria que é verdade genérica. A maior prova disso que eu estou falando é como as instituições estão atuando. Então, isso mostra que, a despeito de haver uma organização formal, ela, na verdade, não está funcionando a contento, porque o indivíduo tem que ser e como ela pode efetivamente atuar. Eu acho que há, nesse momento, uma grande desorganização de todo o nosso sistema universitário. Qualquer um de nós que participa, como é que está tal coisa? Porque a informação não tem capilaridade. Nós, de fato, não conseguimos arregimentar um trabalho orgânico de dentro das universidades. O que a gente individualizadas são o colega A, o colega B, que está fazendo uma ação determinada. Na UFRJ, em particular, eu entendo que esse arranjo de departamento, a gente não está organizado, nem nós poucos professores, para executar essa ação de maneira organizada, embora saibamos todos nós que vários devem sugerir. E essa ação, talvez, desde a Universidade Brasileira, não tenha um plano ainda bem posto sobre como afetar e como influenciar positivamente a vida dos cidadãos brasileiros. Talvez a nossa excessiva para uma individualização excessiva que se manifesta em todos os níveis. Sabemos todos que uma crítica que nós podemos fazer a nós por um laboratório onde são feitas muitas coisas legais, mas que não está coordenado de maneira orgânica com o conjunto da universidade, né? De alguma maneira, onde todos nós fazemos coisas muito importantes, mas eu acho que falta essa coordenação orgânica. Então, voltando à sua questão, a universidade está organizada? Está, formalmente está, mas ela está, de fato, organicamente, tendo capilaridade, difundindo, movendo como uma vocação forte daquela instituição? Eu, sinceramente, acredito que não. E isso é verdade tanto nos
departamentos, quanto nas unidades, quanto nas próximas para o jovem pesquisador que entra hoje numa universidade. É compreender a dimensão do que é a universidade. Eu tenho dito aos jovens pesquisadores, e eu não falo isso com orgulho, que eu acho que a minha geração vai entregar para a geração assim, mas como isso, Zé? Nós melhoramos, os laboratórios são melhores, temos mais equipamentos, nós produzimos mais. Pior em que sentido? É uma lógica que é baseada produtivista, é uma lógica toda baseada no produtivismo e no individualismo. E, nesse sentido, nós estamos hoje vivendo uma realidade muito mais pobre do que a que eu encontrei na universidade 30 anos atrás. Vivi de novo. Eu sei que alguns colegas vão ficar tristes porque vão dizer: você está sendo injusto, Zé. Tem tal coisa que está fazendo, tem tal comitê trabalhando. Eu mesmo já fui consultado mais de uma vez sobre possibilidade de participar de algumas ações. Mas, de novo, não há um chamamento da universidade, é o fato. A gente tem vivido das individualidades e eu acho que isso torna nossas ações muito mais difíceis, né? E o nosso caminho mais complexo. O desafio das novas gerações é reverter ao extremo, ele eventualmente resulta na própria degradação da universidade, que é um momento em que os laboratórios se tornam mais importantes que a própria universidade. A gente pode imaginar, e aí não será mais a universidade no sentido universal, mas a universidade no sentido de um só. Voltando à sua pergunta, Ellen, acho que a resposta é não estamos organizados, infelizmente. Na realidade. A gente está deixando um gostinho para o pessoal acompanhar lá no seu canal, onde você tem vários vídeos discutindo e tocar essa reflexão, não só nos nossos alunos que estão aqui acompanhando, mas tem muita gente de outras universidades aqui, a gente conseguiu atingir pessoas de fora da UFRJ, e isso nos deixa já bastante satisfeitos com o objetivo dessa live. Mas como a gente já tem uns minutinhos aí, eu queria que você fizesse esse comentário final. Até mandei para você aqui, né, no Views, e eu terminei assim com lições do Zé. Então eu queria que você, nesses minutos finais, né, falasse para a gente as lições aprendidas, talvez mais a duras penas nesses últimos meses de confinamento. O que é que você tem para dizer para os jovens que estão assistindo aqui, acompanhando a gente? Qual a sua mensagem final? Eu acho que o que a crise da clareza é que está certo o slogan que os pós-graduandos escolheram no CT para tocar algumas atividades, que é sai da bolha, né? O pesquisador, ele precisa sair da bolha universidade brasileira. Sai da bolha, jovem pesquisador. A gente não pode achar que a nossa vida simplesmente publicar paper dentro de um laboratório. É lógico que isso é importante, é lógico que isso é um resultado que eventualmente vai... o país precisa da gente, a gente precisa dar as caras, e a gente precisa dar as caras não é só de uma maneira assim, linda, bonita, bacana, eu vou aparecer lá, porque é verdade de que nós não podemos viver numa sociedade que ela é pautada por misticismo, magia, por a voz de uma única pessoa, por idolatria. Nós temos um trabalho por importância da geração do conhecimento, que não é necessariamente a mesma coisa. A divulgação científica ela tem sido muito bem sucedida para a gente falar de temas, de processo de geração de conhecimento e de quão importante é tomar decisão com base em conhecimento. O que a crise da pandemia, porque a gente tem sido pautado por misticismo, por idolatria, por uma gestão que não está baseada no conhecimento, e nós temos de levarmos essa mensagem adiante para a sociedade brasileira. É como eu estava falando, é uma atividade quase pastoral de divulgar e de tocar essa atividade, porque o que a crise mostra é que o país precisa de nós, não apenas gerando resultados técnicos, mas precisa de nós para mostrar parte da nossa atividade. Eu acho que é essa mensagem que eu queria deixar
para o jovem pesquisador e para o jovem pós-graduando. Não se deixe aprisionar na torre de marfim dos laboratórios. Sai da bolha, viva de maneira mais ampla essa missão muito poucos o que compreendem a importância do que a gente faz.